Rute, capítulo 4. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Versículo 15. A vida de uma mulher de origem pagã, viúva, pobre e humilde, revelou grandeza, sabedoria, fé e amor. De uma história que tinha tudo para dar errado, a fantástica história de como uma vida entregue a Deus pode se tornar a maior declaração de amor por Ele. Ruth abriu mão de viver conforme a sua vontade para viver a vontade do Senhor. E Deus a livrou de um casamento infeliz. Havia outro resgatador antes de Boaz, que é chamado apenas de fulano. Contudo, não era plano de Deus que o fulano se casasse com Ruth, pois suas atitudes revelaram seu verdadeiro caráter, descompromissado com o Senhor. Ele logo aceitou a terra de Noemi, mas recusou-se a arcar com as obrigações do levirato. Aceitou os direitos, mas não os deveres. Com isso, deixou a Boaz o caminho livre para assumir tanto um quanto o outro. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Esse costume encontra-se registrado em Deuteronômio capítulo 25, versos 9 ao 10. Se um resgatador não aceitasse assumir tal responsabilidade, este tiraria o calçado. Mas esta recusa era considerada tão desprezível que até cuspiu em sua face. Além do mais, sua casa seria conhecida em Israel como a casa do descalçado. Deuteronômio capítulo 25, versículo 10. O fulano não quis assumir sua obrigação. No entanto, havia um Boaz para assumi-la. Diante de testemunhas, Boaz comprou tudo o que pertencia a Noemi e tomou Rute por mulher. Do casamento nasceu Obed, avô do rei Davi, da linhagem do Messias. Oh, que sublime privilégio! Rute não precisou fazer muito, mas no pouco que fez, amou sem medidas. E foi esse amor que a levou a ser reconhecida como melhor do que 7 filhos. Vocês têm ideia do valor desse elogio? Um filho homem era considerado naquela cultura a maior das bênçãos. Ter um filho varão era como um tesouro de grande valor. Se tivessem dito que Ruth valia mais do que um filho, já seria um grande elogio. Imaginem uma mulher de origem pagã ser considerada melhor do que 7 filhos. Isso nos prova que o verdadeiro amor supera qualquer grandeza aos olhos humanos, que Deus havia escolhido Israel como a nação eleita, mas todos eram convidados a fazer parte da nação do Senhor. Lembremos que, antes de tudo, Ruth tomou uma decisão. Suas palavras comoventes e firmes, em Ruth capítulo 1, versículo 16, testificam do seu caráter íntegro e da sua fidelidade para com Deus. Aonde você se encaixa nessa história? Você tem sido uma Ruth que se coloca nas mãos do Senhor, que espera, confia e faz a vontade de Deus por amor? Você é um Boaz que cumpre fielmente a parte que lhe é devida, que escolhe assumir tanto os direitos quanto os deveres de um verdadeiro cristão? Ou você tem sido apenas mais um fulano da vida, que prefere tirar o calçado do que pisar firme na decisão de seguir a Deus, assumindo os direitos e deveres de seu compromisso com o alto? O mundo está repleto de fulanos que lotam as igrejas em busca de bênçãos e não em busca do Senhor das bênçãos. Notem que Ruth escolheu servir a Deus na adversidade. Ela não recebeu bênçãos para depois servi-lo. Ela amou e serviu ao Senhor e, como consequência, recebeu as bênçãos. A Bíblia diz:
de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Observem que a Bíblia não diz que é o dever de todo israelita ou de todo judeu. Este é o dever de todo homem. Ruth compreendeu isto mais do que o povo que batia no peito para dizer que era de Deus, e seu nome foi escrito na genealogia de Jesus Cristo. Amados, o Senhor nos chama hoje a tomar uma decisão firme e inabalável, assim como foi a decisão de Ruth. Ele não promete as bênçãos que desejamos, ele promete as bênçãos que precisamos. Ser um fulano é ficar limitado aos tesouros que o mundo oferece. Ser filho sábio é ser herdeiro dos ilimitados tesouros celestes. Seja o Senhor bendito em tua vida e que o teu nome seja afamado no meio do seu povo. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos sábios do Senhor. Rosana Garcia Barros.